Fala pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu tenho um recado, né, uma mensagem para vocês. Eu e o Pedro a gente conversou bastante. Nós estamos vivendo um momento super delicado, né? E nós gravamos esse vídeo na segunda-feira. Ele está em formato de bate-papo, de conversa, né? Eu e o Pedro a gente queria muito se questionar sobre qual é o nosso lugar de homem branco nesse momento, o que fazer com o nosso sentimento. A gente compartilhou um pouco, né, nossas conversas, em formato de conversa. Algumas pessoas falaram pra gente que não era hora de falar, que era melhor deixar o espaço vazio, né? Mas nós conversamos com muitas pessoas do movimento negro mesmo e recebemos muito conteúdo de pessoas negras falando e dizendo que é momento de falar, de acusar, de usar nossos espaços para expressar o nosso ponto de vista sobre esse tema. Então a gente deixou esse espaço lá, quem quiser assistir vai começar aí o vídeo. Mas ao mesmo tempo a gente convida vocês amanhã para uma live no Instagram da Inside com o Samuel Emílio, que é uma pessoa incrível, nosso amigo de longa data, que é cofundador do movimento Acredito, está diretamente ligado a pautas negras, né, é uma liderança para mim pessoalmente, né, para pessoas aqui que vivem comigo. Então ele vai poder falar melhor, né, e a gente deixa o espaço aberto para quem quiser se expressar também via Aprender a Viver, via Inside, né. Vamos nessa então. Fica com o vídeo aí, qualquer coisa comenta aí, conversa, a gente está sempre disponível. Força para nós. Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao vídeo do Aprendendo a Viver dessa semana. Vocês vão notar que ele tem um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas que para mim e para o Marcelo é bem natural. Como a gente mora junto, a gente aproveita os momentos de troca muito para conseguir realmente buscar o que a gente está precisando no momento e processar as coisas que a gente está sentindo. O que vocês vão ver hoje vai ser um bate-papo entre eu e o Marcelo em relação a um pouco do que a gente está percebendo no mundo à nossa volta. Assim. Com toda a situação da quarentena, desses polos que estão cada vez mais visíveis em relação a posicionamento, de uma violência antes velada que está cada vez mais vindo à tona, de alguns casos que aconteceram aí nessa última semana, bem impactantes, que mobilizaram eu e o Marcelo a sentir uma dor muito grande que a gente está agora tentando entender o que essa dor tem que virar, né? Como que a gente, frente a toda essa situação de muita incerteza, dúvida, como que a gente escolhe agir de uma forma que atenda ao que a gente está precisando e buscando. Não vou me estender mais muito, obrigado por estar aqui. Se você ainda não curtiu o vídeo, por favor, curte e vamos que vamos. Nesse momento, para conseguir dar conta dessa complexidade que a gente está vivendo, eu me pergunto bastante sobre qual é o meu papel nisso tudo, qual é a minha responsabilidade, que é uma palavra importante, que a gente sempre esquece essa palavra, né? Responsabilidade. Então, como que eu consigo me colocar no mundo, no momento presente, nessa complexidade, nessa crise, nesse caos, de forma consciente e me sentir contemplado nessa expressão, sabe? Aí até tô com um livro aqui do Ken Wilber, não sei se vocês já leram, esse aqui é uma introdução, né, à visão integral, e ele separa em quadrantes, né, a existência, né, ele tem o indivíduo, tem o coletivo, tem aquilo que é o subjetivo, tem aquilo que é o objetivo. Então a gente está falando de cultura, a gente está falando de corpo, a gente está falando de família, relacionamento, né? A gente está falando de medo, sentimento. E aí, muitas vezes eu confundo as coisas e vou meio que simplesmente atropelando, né? Porque eu tô com uma questão que de sentimento, tô precisando expressar, tô precisando cuidar e eu quero resolver, né? Ou vice-versa, né? Por exemplo. Então, o que eu diria, né, que existem alguns aspectos culturais que nos envolvem individualmente, que nos afetam. Então, por exemplo, nesse momento, acontecimentos como esse impactam diretamente o meu dia, né, como eu vou viver, e me fazem refletir sobre quem sou eu, o que eu acredito, por que eu faço o que eu faço. Uma das pautas do vídeo de hoje, né, eu acordei querendo muito falar sobre isso, e o Pedro também, violência. De onde vem isso? Ela está onde? Ela está no cultural, ela é
um mecanismo de sobrevivência, um comportamento, ou é a maneira como a gente se organiza, Freud diria isso, que que a cultura nasce de uma agressão, né, de uma violação, de tirar o poder do cara que está oprimindo, né, de buscar uma subversão, né, então muitas coisas acontecendo aí. Quero ouvir o Pedro, porque, sei lá, qual é o seu papel nessa história? Como é que você se vê agora? O que você realmente quer falar, assim, com a sua voz? Acho que essa é a pergunta. Bom. É engraçado, né? Porque quando situações como essa começam a aparecer, a primeira coisa que eu não posso negar que ela existe é um sentimento, assim, que vem pra mim embaixo do estômago, meio que assim, de descrença, de dor, de raiva, de ficar, acho que quase de querer que as coisas não fossem assim, né? E eu vejo dois caminhos a partir daí que eles são fundamentalmente diferentes e eles levam a lugares fundamentalmente diferentes, que é: eu gostaria que isso não tivesse acontecido, por isso eu não vou reconhecer o que eu estou sentindo. E aí eu vou me blindar e ok, isso aconteceu nos Estados Unidos, então eu não quero falar sobre isso, eu não quero ouvir sobre isso. No meu país é muito pior, é muito diferente, enfim, então eu não quero lidar com o que está ali. E outra perspectiva que pra mim é, ok, eu não queria que isso tivesse acontecido, então vamos olhar para o que isso gerou. Assim, né? E daí pra mim é uma das coisas que é mais importante, assim, que é lidar com o luto, com o sentimento que ele vem à tona, de que chegamos ao lugar que chegamos. Estamos aqui. Né? E a violência, por mais que individualmente eu acredite que eu não seja violento, por mais que as organizações que estão governando a gente, que organizam a gente, acreditam que também não estão sendo, a violência está existindo, né? E eu enluto que essa violência ela exista, ao mesmo tempo em que, sabendo que ela existe, eu preciso entender o porquê que ela existe. Né? O que eu posso fazer dentro desse contexto para direcionar isso de alguma forma, seja para que tenha menos violência, seja para que ela seja expressa de uma maneira diferente, enfim, né? A gente fica se perguntando, né? E é muito engraçado para mim o como isso só acontece a partir do momento que a gente lida com o fato de que realmente aconteceu e os sentimentos que surgiram. Né? Se a gente só ficar negando, a gente está fazendo com que isso se perdure, né? Porque a gente está se ausentando da questão. Né? A partir do momento em que eu não reflito sobre, não entendo o que isso vai mudar na minha ação, eu não estou existindo dentro dessa questão, né? Porque eu só existo através do meu poder de ação. Então, acho que de uma maneira completamente diferente da filosofia por trás do que você coloca, assim, eu consigo resumir de uma forma assim bem direta, que é: esse momento ele me faz sentir muitas coisas. O que eu tento da melhor forma possível é olhar para o que eu estou sentindo e entender a que isso me mobiliza. Essa tua fala me lembrou, tô com um livro aqui do Epiteto. Quantos livros você tem aí, amigo? Eu tenho 4 livros. A cada 2 anos eu tenho Eu separei esses 2 trechinhos, né? Eu separei esse do Ken Wilber e esse do Epiteto, que é um estoico, um filósofo, e tem exatamente a ver com isso, assim. Eu já tinha separado ele, mas ficou perfeito, assim, o ponto, porque ele está falando sobre pensar com clareza, a importância de aprender a pensar com clareza. Olha só que interessante. A clareza de pensamento não é uma atividade que acontece por acaso. Exige treinamento específico. É através dela que somos capazes de direcionar corretamente nossa vontade, manter-nos fiéis aos nossos verdadeiros propósitos, descobrir qual é o nosso relacionamento com os outros e os deveres inerentes a esses relacionamentos. Por isso, toda pessoa deveria aprender a identificar um raciocínio inconsistente ou enganoso. Analise se as inferências são legitimamente derivadas para não tirar conclusões sem fundamento. Porque nesse momento de caos, né, o medo ele fica evidente, né? Ele ganha poder.
E a gente está isolado socialmente, mas a gente está coletivamente vinculado enquanto planeta, né? A gente já estava vivendo um período de total globalização, né? Até ali ontem estava ouvindo um podcast e eles falaram sobre não existe mais uma doença local, né? Sei lá, a responsabilidade é da China por isso, né? Pela pandemia. Não tem doença local, né? Eles estavam falando sobre como o desmatamento estava fazendo com que o ser humano entrasse em contato ainda maior com os animais selvagens, e esses vírus muitas vezes vêm daí, né, dessa interação. Esse veio de um morcego, pelo que dizem, né? E em 18 horas está no Brasil, porque tem voo toda hora, né, do mundo inteiro. Em 18 horas uma doença se torna, ela vai de um ponto A, China, para um ponto B, Brasil, em um dia, né? E aí, pô, essa complexidade toda de, pô, estamos isolados, mas estamos com internet, né? E o impacto de uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos faz com que o mundo inteiro pare e olhe, né? Quando tem muita dor presente, quando tem desafios, o que a gente faz com o medo? O impulso do medo é de nos agir com violência, né? Porque o medo ele é confuso, ele está comprometido, está sem saber, está perdido, né? E aí clareza é importante. É isso, eu vejo muita importância disso. Me inspira esse livro, por isso que eu trouxe. E é legal porque quando a gente para perceber, né, a própria utilidade por trás do medo é te proteger, né? Na essência do medo, quando a gente volta aí alguns bons anos atrás, né, para a época dos homens das cavernas, enfim, né, o medo, quando ele nasce como um mecanismo de defesa mesmo para o ser humano, ele está ali para proteger a gente, para que a gente possa se manter vivo e seguindo com a nossa razão de ser, assim, né? E hoje, quando a gente vive situações assim, que uma pessoa ela é brutalmente assassinada, e ainda mais por uma figura de autoridade, é uma coisa que ela gera quase que uma vergonha. Ele foi vergonhoso. Gera uma vergonha que faz com que eu não me sinta bem, não é confortável para mim ir pesquisar nem o que aconteceu. Não é. Me aprofundar, Dói, né? me aprofundar no que aconteceu e ler, entender a história é uma coisa que ela é tão incômoda que a tendência é que eu não faça, né? E quando eu não faço, eu não consigo me posicionar em relação a isso, né? E quando eu não me posiciono, eu não existo, igual a gente tinha falado antes, assim. E quando eu não existo, eu não mudo. Então tem uma coisa também que ela acontece, assim, que eu acho que ela é ampliada em relação à questão da quarentena, é que a gente está, ao mesmo tempo, extremamente conectado e extremamente isolado. E isso é muito doido, porque eu posso me ausentar das situações com muita facilidade, né? Só que é justamente essa ausência que eu tô tendo que permite que coisas assim possam acontecer. Tem uma parte minha que tá em silêncio. E quando a gente fala em luto, né? De cara, assim, eu sou convidado a refletir sobre como eu tô identificado, né, com uma forma, uma maneira de enxergar o mundo, né, que muitas vezes é falsa, né, ou que precisa mudar, né, uma ou outra. Morte, né, dor, sofrimento, coisas que acontecem, né, que me exigem um luto, né, me indicam que eu tô vivo, além do que eu acho, sabe, da vida, assim. E o luto é a própria vida falando, ó, é momento de parar, de diminuir o ritmo, olhar, né, entender, digerir, processar, elaborar. E o grande propósito desse processo, eu acho, é que o luto ele é vida, né, também. Ele está nos convidando ao significado, né? E a conexão. E aí nesse momento vem o silêncio, né? Porque não há muito o que dizer, além de, em primeiro lugar, olhar o que está rolando, sentir mesmo, né? Me vulnerabilizar também. Porque, cara, eu joguei até uma pergunta nos meus stories ontem, eu acho, sobre... perguntando se você é racista, né? Eu tava fazendo
uma reflexão pessoal, né? Onde está o meu racismo? E aí a gente começou falando do Ken Wilber lá atrás, né? E tem essa questão, né? Porque o racismo ele é estrutural e ele é coletivo, ele é sistêmico, ele tá enraizado nas nossas instituições, no Brasil, nos Estados Unidos e na maioria dos lugares. Diferentemente da Europa, que recebe muitos imigrantes, sim, há muito tempo, desde sempre, né? Mas no Brasil e nos Estados Unidos nós somos culturas que vieram a existir com a escravidão, né? Com um sistema de escravidão que durou muito tempo e que acabou há pouquíssimo tempo. E acabou enquanto objeto concreto. Você pode ver, né, a pessoa com a coisa na mão, com a corrente, né, no pé, e ver aquilo, né? Porque naquela época era isso, mas ninguém via isso, né? Porque não era uma questão conhecida. E hoje é conhecido, mas ainda está meio que oculto nas falsas aparências que esse racismo acabou. As coisas não acabam, né? As coisas se transformam. E a natureza tem um tempo, né? E a gente viveu milênios de escravidão. E no Brasil, especialmente nos Estados Unidos, a nossa cultura é estruturalmente racista, né? E aí quando eu pergunto, você é racista? Eu não estou falando, olha aí dentro e pergunta, nossa, será que eu odeio alguém que é diferente de mim, que tem outra cor? Ninguém vai falar, eu odeio. Hoje falam, né? O que é triste. Mas, enfim, tem que ouvir, vão falando isso, né? E aí, o que significa isso? Mas, enfim, a pergunta é, o que eu posso fazer de tão diferente que nega algo que é estrutural? Então, se eu existo nesse sistema como homem branco, a minha ação já parte de um racismo, né? E muitas vezes eu não sou racista, não agrido, não dou um soco, não saio do elevador, mas eu mantenho o sistema, né? Eu não olho para isso, não reconheço isso, não denuncio isso, né? Não expresso, acho que vem aí uma indignação, né? É difícil isso, porque eu sou um homem branco, né? Eu estava refletindo muito sobre isso, eu queria falar, mas eu não tinha o que falar, não era a minha fala, eu estava ouvindo, né? Existe um impacto direto, né, no que eu sou, querer eu não. E aí, o que eu faço com isso? Enfim, não quero me alongar aí, tinha muitas coisas para falar, mas nesse momento eu acho que é o silêncio e é reconhecer o meu limite, reconhecer a minha humanidade e ouvir a vida, reverenciar essas pessoas negras que estão falando, né? Porque o sofrimento delas não é o meu e elas estão dizendo que estão sofrendo. Se eu me importo com a minha vida, eu preciso ouvir. Eu acho que eu tenho muita vontade, a gente está em quarentena, né? A nossa intenção é fazer esse canal ser dialógico e trazer outras pessoas. Nesse momento a gente tem um pouco de dificuldade de fazer isso, né? A gente tem toda uma estrutura de filmagem presencial, né? E o digital ele requer outro, né, formato. A gente vai em breve postar mais coisa aí, mas minha vontade real, assim, nos próximos, até acho que a gente pode pensar muito nisso, né? É de convidar as pessoas que estão sofrendo de fato para virem falar sobre isso aqui no nosso canal. E fica o convite aí para quem quiser se expressar, a gente pode se organizar para isso também. Enfim. Eu acho que um passo importante que a gente tem dentro desse agir com consciência, dentro desse contexto, é o quanto que a gente realmente tem de consciência sobre esse problema. O como a posição que a gente está já não é uma posição que faz a gente enxergar isso de uma maneira minimamente turva, assim, deturpada, né? E como quando a gente se conecta com quem são de fato as pessoas que estão sendo vítimas dentro dessa situação, a gente consegue ampliar um pouco mais o nosso campo de visão e aumentar as possibilidades de compreender o nosso próprio agir, assim, dentro desse contexto, né? E de não só entender o nosso agir como o protagonista, assim, mas também entender dentro desse lugar qual que é o nosso papel, assim, né? O que é, quem que é o protagonista dessa batalha, quem que é o protagonista dessa luta, mas não num lugar de, se ele é o protagonista, vou me ausentar.
mas como que eu entendo isso em profundidade para saber como eu me posiciono e como eu aproveito esse lugar em que eu tô para de fato levantar esse protagonista, apoiar esse protagonista na batalha dele, assim, né? O Pedro brincou da quantidade de livros aqui, eu tenho mais um. Esse aqui chama-se Aprender a Viver, de um chamado Luc Ferry. Não é nosso, não é do canal. Né? Não é do canal. Ele foi ministro da Educação na França, filósofo, né? E ele, não diretamente, mas tem relação com o nosso canal, com Aprender a Viver, né? O nome do livro é Aprender a Viver. E um amigo nosso, que inclusive comentou num dos nossos vídeos, falou: tem um livro chamado Aprender a Viver, né? E eu tinha esse livro, então fica aí a história, né? Bonito, um abraço pro Thiago. E enfim, é muito legal, ele dá uma introduzida sobre filosofia, ele comenta sobre o mundo da técnica, né? Está falando de Heidegger, fenomenologia, uma filosofia bem mais recente, né? E ele está falando sobre como o mundo da técnica cria um declínio na questão do sentido. Então eu começo a tornar as minhas ações muito automáticas, né? E eu perco a humanidade, perco a conexão com essa experiência mesmo, que me permite ter empatia, de sentir o outro. Então quando eu penso em, beleza, como que eu vou colocar uma consciência maior para agir, né? Como eu faço isso, né? Essa é a pergunta central. Eu acho que em primeiro lugar, e tem a ver com o luto, tem a ver com o que a gente está conversando, é sentir, voltar a existir enquanto um ser humano que não está mergulhado numa normose, né, como dizem, num estado de consciência adormecido ou inconsequente ou indiferente, né, que está aqui percebendo as coisas, né, que está agindo. Então, desamortecer. Então, sentindo primeiro, acho que é a maneira de fazer isso. Tem a ver com a CNV total, né? Porque quando eu sinto, eu me conecto com as necessidades. Aí eu consigo, através de uma perspectiva integral, a partir de uma análise, né? de uma terapia, de uma conversa, de uma meditação, eu consigo ver com clareza, né? Que é o trecho do epiteto. E nesse sentido, rompo esse automatismo que nos faz né? A gente está na era, né? Como é que a gente está, né? A gente está com uma estrutura humana, urbana, tecnológica. Ontem saiu a nave, né? No SpaceX, né? Chegou hoje, na Estação Internacional. De novo, tá rolando, né? Estamos aqui vivos. Estamos vivos. O outro sente, o outro é humano. Por que a gente não olha? As mesmas necessidades, né? Pra você é por aí, amigo? Essa é uma pergunta ainda dentro do vídeo, fora do vídeo? Dentro do vídeo. Acho que é podcast, né? A gente tá conversando. Estamos concluindo o papo, óbvio, né? Mas são perguntas abertas. Hoje eu queria muito trazer esse tom, assim. Eu não sei mesmo, assim. Ou é silêncio, mas como a gente tá gravando tem que falar, né? A expressão, a gente tava em silêncio, queria falar, né? Mas é uma fala que vem desse silêncio. Não sei. Pra você. Acho que a reflexão que ela fica viva para mim é como é plural a interpretação do sentimento humano, né? Como quando a gente está nas nossas jornadas individuais buscando o caminho que é fiel a nós mesmos, a gente compreende e sente a nossa necessidade, falar, clamar por alguma coisa, e ao mesmo tempo, com as mesmas necessidades, a gente cria caminhos individuais completamente diferentes, né? E que enquanto criando esses caminhos individuais, a gente ainda é influenciado por diversas organizações, né? Por diversos aspectos culturais, que são muitas vezes enraizados, né, nessas coisas que elas são milenares. O racismo que você estava falando, o preconceito em geral, a desigualdade social, acho que diversas dessas questões que muitas vezes estão arraigadas, que influenciam de fato a execução dessa nossa vontade pessoal, individual, em relação a como a gente quer viver a nossa vida, e do como quando a gente se envolve, interage, se engaja com toda essa complexidade, caminhos muito diferentes podem surgir. E é abundante, esse é o ponto, né? Se a gente olha
buscando a inconsciência, a gente separa. Se a gente não vê a nossa violência, a gente lida com o outro de forma a anular o outro, ou a não ver o outro. E o que você está falando é isso, assim, é interdependência, né? Não existe eu separado de você e não existe só também o nós. Eu sou um ser humano individual que tem a minha expressão, mas é só uma outra expressão da mesma existência. Você também é um ser humano individual e a sua vida fala para mim sobre a vida, sobre o nós, né? É dialógico nessa forma de ver, né, Pedro? Isso. E acho que é uma questão, quando eu paro para ver de uma forma bem até matemática mesmo, que a utilidade das relações humanas e da forma com que eu interajo com o mundo, ela é, no médio e longo prazo, otimizada quando as pessoas têm as suas necessidades satisfeitas. Quando a gente consegue encontrar um caminho do meio, onde eu existo e você existe, e os conflitos entre a gente, eles vão existir porque é natural, mas que a gente encontra uma forma de trabalhar esses conflitos que ela é saudável. Né? Porque senão, se a gente não faz isso e eu estou sempre sobrepondo, usando a minha autoridade sobre você, o conflito ele vai provavelmente virar confronto. Ele transborda, não tem espaço. Ele vai transbordar, né? Nesse confronto que vai gastar tanta energia para ser trabalhado, que quando eu olho para o tanto de energia que eu coloquei, seria muito mais útil eu ter colocado essa energia para criar um modelo em que nós mesmos existíssemos e um acordo que nós possamos existir ao mesmo tempo, do que gastar essa energia para resolver os confrontos depois, né? E o que eu estou falando não é um mundo perfeito em que essas coisas elas vão acontecer, porque a gente sabe que isso é muito complexo, não é duas pessoas, são bilhões, né? Em situações diferentes, no planeta voando. Mas o ponto é que a vida, para mim, ela está muito mais num constante buscar disso, tendo consciência da importância disso e do como que eu me policio para tentar seguir por esse caminho, muito mais do que, não, eu vou ceder ao que é fácil para mim agora e vou me sobrepor, vou usar a minha autoridade, porque isso é o fácil. Isso é a reação, é o cômodo, né? Mas será que é isso que a gente quer para a nossa vida? E aí muita gente pergunta pra mim assim, tá, mas o que realmente vai me fazer ir além do eu, do meu e acessar o nós, né? Porque não é fácil, né, o que a gente está falando aqui, porque a gente tem que acessar essa dor. E vulnerabilidade não é um mundo perfeito, onde você sente, aí tem um caminho de flores, né? Vulnerabilidade é você ir no ponto onde você realmente não sabe. E é onde você não consegue, é onde você repete o padrão, é onde você cai, né? Machuca o outro, ou repete padrões que te ferem. Então, não é um mundo perfeito, né? Mas o que realmente consegue me mobilizar para mudar? E aí o Pedro falou sobre quando alguém satisfaz suas necessidades, né, o que acontece? Essa é a pergunta. Eu não vim ao mundo para atender necessidade, é isso que eu estou aprendendo. Eu vim ao mundo para, através, né, desse mecanismo de sobrevivência, através desse cuidar das necessidades, eu consigo existir. E na existência tem o meu propósito, tem a nossa celebração, tem o encontro, tem o amor, tem o sentido, né? Estamos num corpo, né? E acaba, o tempo está aí, né? A gente vai morrer. O que a gente vai ficar? A gente precisa morrer com alguém pisando no nosso pescoço na calçada, né? A gente vai morrer, mas a morte pode ser uma passagem dentro de uma existência digna. É o mínimo, né? É o mínimo para você, não é? Eu acho que eu me sentiria muito mal de ver alguém da minha família numa situação como essa. E no Brasil, nós vemos, né? Esse é o infeliz, né? Essa história, que a gente está sofrendo, a gente não está nesse mundo paraíso, né? O que a gente vai fazer, né? Eu acho que olhar para dentro, sentir, conversar, articular, ter clareza,
pensar, equilibrar e agir é o caminho. Então, essa é a minha mensagem final, assim, acho que não tem muito mais o que dizer além de, nesse momento, não sei, estou aqui disponível, achei importante, Pedro achou importante vir aqui, comentar e botar minha mensagem, me vulnerabilizar, né? Então, estamos fazendo isso. Então, é assim que vou saindo do papo. Acho que pra mim, eu saio do papo com uma dor muito grande no peito, assim, uma tristeza tremenda. Assim, não consigo me empatizar a tamanho grau assim, de injustiça, de desumanidade, assim. É triste para mim entender que isso está acontecendo na mesma terra que eu existo e que ao mesmo tempo em que eu quero fazer muito, eu só posso fazer um pouco, né? E que mesmo com esse um pouco eu não tenho certeza do que eu tenho que fazer. Aos poucos vai vindo para mim qual que é a minha resposta para isso, assim. E eu sei que ela não passa, pelo menos ela não se mantém no silêncio. Ela passa pelo silêncio, ela passa pelo sentir, ela passa pelo reconhecer, mas ela não se mantém no silêncio. Tem que agir, né? E que uma parte grande da minha importância dentro dessa questão é o simples fato de reconhecer que eu estou existindo dentro disso, assim, e que eu tenho uma responsabilidade e que eu tenho sim que divulgar o que eu acredito que eu tenho que divulgar. Eu tenho que postar no Facebook, eu tenho que postar no Instagram, eu tenho que botar minha voz um pouco mais para fora. Eu tenho que reconhecer que esse não é o meu lugar, não é 100% da minha batalha, mas que eu estou sim envolvido, que pode não ser eu que estou sofrendo, eu que sou o causador. Eu tenho que abraçar esse lugar incômodo de entender que eu sou o causador. E que é só a partir dessa compreensão que a gente abre um caminho de possibilidades. Sim, que abertura, né? Então acho que eu estou lidando com o fato disso. Assim, de dentro de mim, e acho que dentro de muitas pessoas aqui, é forte que eu vou falar assim, mas nós também estávamos pisando no pescoço. O filósofo Martin Buber diz assim: o nós é o encontro do eu e do tu. Ele é dialógico, né? Então ele está falando que o nós é o encontro. Nesse momento eu encontro essa dor, né? Então vamos nessa, vamos aí. Isso. Então, forte abraço, é isso, né? Um tom triste, né? Mas eu acho que essa tristeza não é uma tristeza que cega, que amedronta ou que paralisa, mas é uma tristeza que, como Vinícius de Moraes dizia, né? Não tem samba sem tristeza, né? Então, para a música tocar, para a gente seguir a vida com harmonia, tem que ouvir, né? Tem que ouvir, tem que abrir. Então, que a gente possa melhorar, né? Enquanto ser humano. E mais um dia, né, tá passando aí, tem sol em São Paulo, estou dentro do apartamento, Pedro também. Você também, se puder, fique em casa. Estamos numa pandemia, né? Então vamos nos cuidar. Abraços. É isso, um abraço, pessoal.